Olá, meu nome é Rafael Domenciano. Venho mais uma vez pela Management, Desenvolvimento e Psicologia, trazendo mais uma vez muito desenvolvimento com muita psicologia. E hoje, antes de apresentar as nossas convidadas muito especiais, quero convidar vocês para dar aquele like, inscrever no nosso canal. Lembre-se da gente. Vamos juntos desenvolver através da psicologia, crescer coletivamente. Então, sem mais delongas, apresento as nossas entrevistadas de hoje, participantes aqui muito especiais do nosso programa. Ela é a Damaris, jornalista goiana de nascimento e carioca de coração. Trabalhou com mídias sociais na organização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Ganhou o prêmio Melhores da Comunicação, da PUC, com o documentário Quando o Silêncio Fala. Desde 2017, é microempreendedora. Trabalha assim na Nega Morena Produções, onde realiza trabalhos como cerimonialista e fotógrafa. Tem um canal no YouTube, onde produz conteúdos sobre moda, estilo e comportamento para mulheres. Está quase há 1 ano no setor do luto. Nossa próxima convidada é a Sueli de Oliveira, empresária, jornalista, publicitária, gestora de mídias sociais. Soma 25 anos trabalhando como jornalista, redatora de comerciais e diretora de produção em programas de televisão. Hoje é focada na produção de vídeos e administração de redes sociais no segmento do luto, onde iniciou esse trabalho na área de marketing mais ou menos há 10 anos. Então, Damaris e Sueli, já inicio deixando aí meu muito obrigado por aceitar esse convite e peço que cada um aí se apresente, por favor, a todos que estão nos acompanhando. Fiquei aqui muito... Nossa, que lindo seu currículo, amiga. Eu que agradeço o convite. É muito importante a gente compartilhar conhecimentos, né? Compartilhar nossas experiências, porque através de compartilhar o conhecimento, a gente incentiva, né, outras pessoas a crescer, a desenvolver como pessoas. Então, assim, eu estou muito feliz, muito grata, e é muito interessante ouvir alguém falar da gente, né? E eu que agradeço o convite, Rafael. É verdade, Damas. Também fiquei impressionada com o seu currículo. Parabéns, viu? Não sabia de algumas coisas aí. Muito lisonjeada também, Rafael, de poder estar aqui, participar, né, desse podcast. É um grande prazer poder estar aqui e compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Sim. Que ótimo. Eu, mais do que nunca, né, também fico lisonjeado e agradeço mais uma vez a presença de vocês. Estou aqui, né, coagido, inibido, né, de ter autoridades aqui no campo do marketing, né, pessoas aí da televisão, e eu aqui, né, tentando fazer esse meio de campo. Mas vamos lá. Então, primeiro, eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim sobre marketing. Né? Por que vocês escolheram essa profissão, né? Quando é que alguém escolhe, né, essa profissão? O que traz assim a pessoa, né? Qual é o sentimento? Qual é a realização? Como que isso funciona para mim entender e todo mundo que está assistindo também? Vai lá. Então, eu sou jornalista formada, né, Quando eu entrei na academia, meu sonho era ser repórter. Eu tinha vontade, como a maioria dos jornalistas. Quando você fala que é jornalista e não é repórter, as pessoas falam, nossa, e que TV você trabalha, né? Mas ela trabalhar na Globo ou não? Era o Fantástico, apresentar o Fantástico. Olha só, apresentar o Fantástico, aí sim. Porque Glória Maria, né, foi tipo inspiração para mim. Então, assim, eu dizia que eu ia ser a próxima Glória Maria. Só que quando você entra na academia, você vê que os propósitos mudam. Você tem um conhecimento fora, que não é a prática. Quando você chega na prática, você vê que muda muita coisa. Então, na academia mesmo, eu vi assim, gente, não quero ser repórter. Por quê? As pautas que eu vejo hoje em dia em cidades, então, são pautas que não são muito boas, ao meu ver. Assim, eu não ficaria muito feliz de chegar numa redação e dizer, não, mas eles vão cobrir um estupro, cobrir, sabe, a violência. Então, assim, não foi. Na academia mesmo, quando chegou nas matérias de assessoria de imprensa, de eventos, de marketing, eu falei, encontrei o meu lugar. Então, assim, eu entrei com foco e lá eu já percebi que era outro. Por quê? Trabalhar com marketing, com redes sociais, com eventos, é a parte boa, né? A gente acaba que
no marketing. O que você faz no marketing? Divulgar uma pessoa, divulgar uma empresa, divulgar um evento, fazer com que vender um produto. Então, é uma parte boa da comunicação, porque eu sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo, né? Então, antes de ser jornalista, eu sou comunicóloga. Então, qualquer área dentro de comunicação é bom. Então, o marketing, quando eu decidi que não seria repórter, eu falei assim, então eu vou ser uma assessora de imprensa, cerimonialista, marketing, então qualquer outra coisa menos repórter. E aí, quando eu me formei em 2014, 2014 foi minha formatura. Foi junto com as Olimpíadas. E eu fiz um processo lá que era para ser voluntária pioneira, que é a organização dos Jogos. Os Jogos foi em 2016, mas tem todo um período de organização. E aí eu fiz esse processo para ser voluntária pioneira na área de comunicação interna e marketing. E aí passei nesse processo e fui efetivada. Deixei de ser voluntária para ser efetivada do comitê. Então, assim, eu achei muito bom porque você aprende no marketing, você conhece profundamente aquela empresa ou aquele segmento ou aquele produto para poder você passar para o público, né? Então, você tem que ter esse conhecimento. Então, para mim, é desafiador, né? Então, assim, todo dia você aprende uma coisa nova, coisas novas, jargões novos, que é o que faz ser interessante essa profissão. Legal. Eu me identifiquei muito agora com a Damaris, viu? Só não a parte de querer ir pra televisão. Essa aí eu não... e por incrível que pareça... Apesar de você fazer os roteiros, fazer toda aquela organização, você não queria aparecer. E eu ancorava, né? Pra você ver. E eu não queria, assim, não tinha esse sonho. Na verdade, eu não escolhi. E eu comecei com jornalismo, né? Eu fui primeiro pro jornalismo para depois ir pro marketing, que é diferente. E é como você disse, a Damaris resumiu tudo. O marketing é encantador. E assim, no jornalismo, o que aconteceu? Só que eu fui para uma área do jornalismo, Damaris, que eu não queria justamente o que você disse, fazer essas matérias, porque é muito crime. Eu falei assim, gente, eu não tenho estômago, eu vou desmaiar lá. Então, se eu tiver que fazer, eu vou desmaiar em cima do morto. Então, não posso, de jeito nenhum. E nem acidente, porque eu também não posso ver sangue. O que eu faço? Então, tipo, política também não queria. Então, assim... mas eu fui convidada a fazer o programa Goiás de Norte a Sul, que é encantador, contar a história de pessoas. Então, por esse lado é lindo. Então, eu me encantei com o jornalismo aí. E era assim, de pioneiros, pessoas que têm muita história, muito conteúdo, enriquece muito o nosso conhecimento, né? Então, isso me apaixonou. Mas por um tempo, foi esse o grande foco. Aí foi onde eu fui, Rafael, para a TV, né? Porque aí eu comecei ali por trás das câmeras, a produção e tudo mais, mas logo eu estava ali na frente. Aí eu descobri o meu dom, né? De estar ali apresentando, fazendo as reportagens e tudo mais. Eu fiz esporte. De 2000 a 2003, eu fiz esporte. Então, é complexo, né? Só que é gostoso. E eu não gostava de futebol, eu tive que aprender tudo, mas eu me apaixonei. É bem diferente daquela notícia factual, né? Aquelas coisas que realmente são pesadas, né? Você tem que dar notícia nua e crua, digamos assim. Não tem como você florear. Então, não tem outra solução. E o esporte é encantador. Então, foi assim, essa trajetória da parte de televisão foi essa. Depois, com a mudança que veio vindo, com todo esse desenvolvimento, eu tive a necessidade de partir para essa parte do marketing, porque a TV foi caindo e a rede social crescendo. Então, assim, eu vi aí um grande nicho para investir. E foi quando eu abri a minha empresa e comecei a atender outras empresas com produção de vídeos, com administração de redes sociais, né? Entrei no segmento do luto também, atendendo essa área. Há 10 anos atrás, eu comecei a trabalhar nesse segmento e, assim, foi bem diferenciado. Não foi fácil também, né? Não sei para falar quem queria ver notícia ruim, nem sangue vai pro segmento do luto, como assim? Mas é diferente. A gente descobre um universo totalmente diferente. E assim, foi encantador, foi muito bom. Aproveitando assim essa deixa, né, do que vocês não queriam fazer, mas às vezes na vida a gente não escolhe. Isso. Então vai ter momentos que nós vamos ter que fazer coisas que a gente não gostaria. Então eu pergunto aí primeiro para você, Sueli, que já estava nos dizendo dessa dificuldade. Qual foi o pior trabalho que você já teve que fazer? Nossa, pior trabalho? Não fala que foi o segmento do luto. Só não pode dizer que foi o segmento do luto. O pior trabalho que eu já tive que fazer. Eu acredito que o pior trabalho que eu tive que fazer foi a minha primeira reportagem
no esporte. Porque eu fui praticamente, assim, jogada lá. Tipo assim, vai, esse fim de semana é seu e as matérias é sua. Aí me cai um basquete. Aí eu chego lá, tipo assim, não é gol, né? Eu nunca vi basquete. Como é que funciona isso? É um tempo, 2 tempos? Fala o quê? 7? Como é que é? Então aí, pra minha sorte, eu encontrei uma amiga jornalista lá, Luzeni Santos, inclusive, gente, que benção. Quando eu vi ela, eu falei, Mari, amo você. Aí eu falei, me conta tudo, como é que é basquete? E aí, tipo assim, foi um desafio, né? Um desafio. Então foi isso. E a minha primeira entrevista, que essa foi a primeira matéria difícil, mas a minha primeira entrevista foi no futsal. E aí eu tremia muito, porque foi a primeira experiência. Então, eu acho que, assim, dificuldade em realizar as matérias, não tive. E fazer uma matéria complicada, não. Porque era muito prazeroso. Era histórias, então eu gostava de conversar, principalmente com pessoa idosa, eu amo. E aí eles têm muita coisa para te contar. E se você souber ouvir, você absorve muita coisa. Então, nunca tive essa dificuldade para fazer nenhuma matéria, mas a dificuldade foi começar. Aí tremeu. Como você estava falando assim, tá sentindo assim oprimido, mas pensa a primeira vez, nossa. Aproveita e fala para mim qual foi a que te mais marcou. Uma que você vai falar assim, gente, essa eu nunca vou esquecer. Pode ser da emoção, pode ser de algum sentimento forte, né? Tem essa daí também? Tem sim. O que mais me marcou, assim, aí não foi só em uma em específico, mas foi eu entender e enxergar a carência das pessoas que eu entrevistava. Isso me marcou muito, que até hoje eu relembro isso. Eles não têm com quem conversar. E para mim saber a história da cidade, eu viajei muito Goiás, estado de Goiás, várias cidades eu conheço. E aí eu tinha que buscar os pioneiros. E aí eu percebia que os filhos abandonavam esses idosos, eles não tinham tempo para ele. Então, quando eu dava esse tempo para ele conversar comigo, ele queria me contar todas as histórias da vida dele. Então, isso me marcou muito, me fez perceber o quanto é importante você ouvir, principalmente uma pessoa mais idosa. E é difícil, né, Sueli? É Porque difícil. nosso dia a dia, a nossa rotina, né, acaba que nós dedicamos tanto, né, às atividades do trabalho, dos compromissos, das Exatamente. realizações, que até as pessoas queridas como pai, mãe, né, vô, avó, a gente deixa um pouquinho de lado, né, e às vezes não tem tanta paciência para escutar. Isso é real, E aí a gente já começa a falar do setor do luto, né, Rafael? com certeza. Porque depois a gente vê muito isso no setor do luto. Por que que eu não tive um tempinho a mais para ouvir o meu pai ou minha mãe? Então, assim, a gente sente. Você falou tudo agora, é realmente assim. Vai lá, Damas. A que mais me marcou? Pode ser também já começa pela ruim A ruim. e depois vai Eu, a acre- melhor. eu acredito que a mesma foi a que mais me marcou negativamente e positivamente. A que mais me marcou não foi bem a reportagem, foi o documentário que eu fiz, que é Quando o Silêncio Fala. Esse documentário na minha vida foi um divisor de águas, porque eu fiz um documentário sobre pedofilia e eu tive que entrevistar vítimas de pedofilia. Então, assim, eu entrevistei uma garota, um garoto, eu entrevistei acho que umas 4 ou 5 pessoas que foram vítimas de pedofilia. Então, assim, eu lembro que quando eu chegava em casa, eu tomava banho chorando, parecia aquelas cenas de novela, porque era devastador as histórias que eu ouvia. Foi uma das coisas também que fez eu não querer seguir por essa linha do jornalismo, porque ou você acaba perdendo um pouco a sensibilidade diante de tanta coisa ruim que a gente não acredita que o ser humano possa fazer. Então, assim, me fez muito refletir. Então, assim, por que eu digo que ela foi uma das melhores e uma das piores? Porque abriu, além de me tocar como gente, foi difícil fazer porque você tem que ser muito profissional, você tem que ter muito jogo de cintura para conseguir fazer as pessoas contarem algo íntimo. Então, assim, desde quando você busca a fonte, conversa, fala qual é o projeto, tudo. Então, assim, eu fui a algumas instituições que atendem meninas e eu lembro de um relato até hoje nítido, que a menina era ela sofreu abuso na frente do irmão, e o irmão que contou e falou assim, meu pai tirou muito sangue da minha irmã. Então, assim, e a outra que chegou, ela disse, essa primeira, ela dormiu nesse centro, né, lá de apoio, e aqui em Goiânia, ela falou assim, hoje, em 10 anos, foi a primeira noite que eu tive uma noite de sono, que eu pude dormir. Então, assim, é muito chocante, quando a gente vê na prática mesmo, ouve. Então, assim, foi uma das mais difíceis, assim.
Tanto que ganhou, foi tão bem feito que o documentário ganhou o prêmio, tudo, que ele é muito bem feito. Mas também foi muito difícil, porque como profissional é muito difícil você separar, né, assim, o ser humano do profissional e ouvir essas histórias. E aí eu peguei e fiquei assim, gente, como? Eu chegava em casa, não tem como o ser humano fazer essas coisas que eu acabei de ouvir. Então, assim, foi muito difícil, tá? Aí eu vou mudar a que eu mais gostei das reportagens. Eu trabalhei nos Jogos Olímpicos, então eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, muitos atletas. Então, assim, uma que me marcou muito foi quando eu conheci o Fenômeno e o Galvão. Então, assim, foi uma das entrevistas, foi um dos bate-papos, assim, que eu mais gostei de todas que eu fiz. Apesar de eu não sou do esporte, né? Mas foi muito bom por causa do contexto histórico, né? O Fenômeno, pra mim, foi o melhor jogador de todos os tempos, porque foi o que eu acompanhei. Há quem diga que foi o Pelé, não discordo, mas eu falo assim, porque eu acompanhei. Então, eu gosto muito de futebol. E quando eu tava ali de frente com ele, do Galvão Bueno, eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu consegui falar, sem tremer na base, foi muito bom. Então, essas são as duas. Nossa, que legal, hein? Bom. Nada a ver uma com a outra, né? Bem forte, né? E por outro lado aí, bastante alegre, né? Revelador. Mas, Da nossa profissão, né? Exatamente. mas eu coloco aí, realmente, a pedofilia é forte. É uma situação, né, no qual é difícil superar o trauma O acontecido. luto é quase eterno. O que eu percebi depois que eu entrei no segmento do luto, a gente aprende que luto não é só morte, né? Não é só da morte física, a perda de um ente querido. Existem vários tipos de luto. Então, assim, depois que eu entrei no setor do luto, eu peguei esse conhecimento. Então, eu vi que tinha pessoas que eu entrevistei 10 anos depois e elas estavam em luto. Porque eu acho que quando você fala de um assunto que você chora muito, aquilo te machuca, é um luto que ainda não foi curado, né? Então, assim, tinha casos de garota que uma das entrevistadas, né? Ela, na lua de mel dela, ela não conseguiu dormir com o esposo porque trouxe memórias nada boas, então, assim, teve que fazer tratamento. Então, assim, é um luto muito grande, que cada pessoa vai ter. Gente que passa por traumas e rápido se recupera, e tem outros que não, leva por uma vida, né? Então, é bem complicado. Realmente, o trauma, ele tem que ser muito bem trabalhado, né? E nesse caso, já por profissionais mesmo, que a pessoa que passa por uma ação tão traumática, né? E no mais, a maioria dos casos de pedofilia são cometidos por alguém da família. Sim. Isso é o mais difícil, né? Um familiar, imagina a criança, né, que conta que tem a segurança dos seus pais, o avô, o tio, algum membro, o irmão, e sofrer ali uma tentada no seu corpo, né? Aquilo machuca tanto que a pessoa nunca mais vai conseguir confiar em ninguém, se ela não for bem tratada, bem orientada, e mesmo assim as sequelas vão permanecer por um tempo. Porque não é fácil, a gente sabe que a confiança é tão difícil de se estabelecer, né? Tão difícil de se concretizar, e basta uma ação para ela se desfazer. Sim. Imagina uma ação tão traumática, né? Do que você espera a segurança, a proteção, né? E isso é muito importante, porque as pessoas às vezes pensam que quem comete pedofilia, seja o familiar ou seja uma pessoa estranha, ela vai chegar já cometendo o ato, naquela situação grotesca, vamos falar. Não, a pessoa, primeiro ela vai conquistar, ela vai brincar, ela vai chegar e oferecer todo um carisma para envolver a criança, né? Para depois cometer o ato. Então é na hora de uma brincadeirinha ali, faz uma cosquinha, faz uma ação, já toca ali no peitinho, né? Já pega no corpo da criança e ela assim ela vai aceitando. E o processo vai acontecendo pela ingenuidade. Sim. Então, realmente, é uma situação muito difícil. Compreendo aí seu sofrimento, porque não é fácil. E o mais triste, Rafael, só para concluir, é saber que os pais, eu quero acreditar que hoje tenha mudado muito, não ter credibilidade nas crianças. Por exemplo, teve casos de que a menina chegou, no caso era um padrasto, e chegou e contou, e a mãe não acreditar. Então, assim, acreditar no padrasto. Então, assim, a gente vê muito isso. Até a credibilidade do que a criança fala ser levada em consideração. Por mais que, eu acho assim, tudo que uma criança relata, eu sou mãe, né? Eu sou mãe de 2. Então, assim, eu tô no meu segundo casamento. Então, quando eu casei com meu esposo, eu já tinha minha filha.
ela tinha 6 anos, então eu sempre tive, justo porque eu fiz todo esse documentário, então você já fica com uma malícia até maior. Verdade. Então eu sempre tive essa conversa, então assim, olha, pegou e tocou você, falou alguma coisa, e eu via que tem pais, não sei se é por falta de entendimento, não sei, de não acreditar. Se eu chego e vejo meu filho com uma marca, ou ele conta, no mínimo investigar, eu vou investigar. Então, assim, as famílias, elas precisam ficar muito atentas quanto a isso, porque... E as pessoas pensam, né? Isso nunca vai acontecer Sim, comigo, né? Por isso eu não me preocupo de forma, né, ali, sempre analisar, como você falou, ó, apareceu alguma manchinha diferente, apareceu ali uma escoriação, qualquer situação, o que foi isso, né? E o diálogo, que é o mais importante, Sim. né? Porque a criança, ela não vai chegar e contar tudo. Principalmente que, às vezes, a criança nem tem é conhecimento. coagida, pode ser ameaçada e pode ser ali uma troca, né? Uma balinha, um docinho, um agradozinho. Então, ela só, para ela conseguir comunicar, porque na cabecinha dela, ela nem sabe direito o que está acontecendo, né? Aquela situação, aquele processo. Então, realmente é uma situação, assim, muito difícil. Nós temos que ficar muito atentos. Muito atento. Então, aproveito aí e pergunto para você, Sueli, qual, dentro da sua carreira, dentro do seu propósito, qual o melhor conselho que você já recebeu? O melhor conselho, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Eu tive várias, no decorrer da minha carreira, eu tive várias, foi muito abençoada, tive várias ajudas de companheiros de trabalho, então, assim, sempre foi muito bom. Mas, assim, uma coisa, assim, que eu sempre aprendi, assim, e que eu também, assim, que veio de conselho e que eu vivi mesmo, é o fator de você nunca desistir. Tá difícil, mas persista, tente de outra forma que vai dar certo. Porque principalmente nessa área nossa de televisão, é bem completo, é bem complexo, porque tudo que você faz é visto por todos. Então, assim, o medo é constante, né? O erro. Então, assim, aquele medo de errar, você tem o tempo todo, né? O tempo todo você carrega isso com você. E o que eu aprendi, é que você não deve ter medo, você tem que enfrentar os desafios, né? O conselho que eu recebi melhor foi esse, enfrentar os desafios, ser você mesma, né? Procure ser você mesma, né? E analisar as críticas, porque é sempre muito bom você avaliar. E toda crítica pode ali haver uma forma de você se melhorar, né? Você encarar de uma forma positiva, não levar aquilo pro pessoal, porque você fica muito exposta. Nossa profissão, você é completamente exposta. E se você pegar tudo aquilo e levar pro pessoal, meu Deus, você adoece? Porque a gente sabe que o ser humano não é fácil, nós não somos fáceis. Então a gente está constantemente criticando, analisando tudo aquilo que a gente está vendo. Então, você não pode ficar levando tudo para o pessoal. Avalia tudo e segue em frente, melhorando, mas nunca desistir. A persistência é o principal fator que te leva ao sucesso. É verdade. E, Damaris, se você pudesse mudar alguma coisa no seu passado, o que seria? Nossa, a gente mudaria muita coisa, né? Escolher só uma, eu acredito que eu escolheria melhor os relacionamentos. Hoje, quando a gente tem uma maturidade, a gente chega numa certa idade, a gente avalia que quando nós somos novos, a gente vai muito no impulso em muitas coisas. Então, assim, eu mudaria nos relacionamentos. Vou ter que mudar a minha resposta. Eu ouviria mais a minha mãe. Né? Assim, hoje eu falo assim, se eu tivesse ouvido metade dos conselhos da minha mãe, eu não teria entrado em algumas enrascadas da vida. Então, o que eu mudaria era isso. Porque, assim, eu lembro que quando foi o meu primeiro casamento, por exemplo, minha mãe foi super contra. Né? Parece que os pais sabem o futuro, acho que eles têm alguma bola de cristal. Então, minha mãe foi super contra e ela dizia mesmo, não era a pessoa que queria pra mim, não era o casamento que ela escolheria pra mim. Então, assim, eu acho que eu ouviria mais a minha mãe, sabe? Porque
muitas vezes a gente, quando nós somos adolescentes e jovens, a gente acha que, é muita chatice, tá pegando no meu pé, não quer que eu faça isso, não quer que eu faça aquilo. Mas não, eles têm uma visão macro da vida. Os pais, eles têm uma visão macro, eles veem além. Nós não, nós estamos ali naquele mundinho, quando a gente é muito jovem, que a gente não vê além. Tanto é que não deu certo, me divorciei e não é bom. Eu acredito assim, claro que hoje a gente tem várias estruturas familiares, mas é muito difícil você chegar em um relacionamento já com filho de outro relacionamento. Não é fácil. É muito gerenciamento para você, para a pessoa que entra na sua vida. Então, eu mudaria isso. Eu ouviria mais a minha mãe. Se eu voltasse no tempo, eu ia ouvir mais os conselhos dela. Com certeza, né? Ouvir mãe e pai sempre será muito importante. Não tem como. Antes, mais jovem, como você falou, eles têm a visão, né, da experiência que já passou pelos processos. Porque nós temos uma visão muito imatura, né? Quanto mais jovens e mais novos, a imaturidade da visão, né? Eu enxergo o amor de uma maneira muito diferente, né? Do que o amor pela experiência, né? E aí, realmente, nós vamos ter que depois passar por aquilo que escolhemos. Essa é a verdade. E o pai e a mãe não vai poder sofrer, né? Apesar de que eles vão sofrer por ver os nossos sofrimentos. Mas quem vai ter que aguentar o tranco lá somos nós, né? É verdade. Então, aí adentrando, né, o nosso assunto sobre o nosso segmento do luto, eu pergunto aí para vocês já sofreram algum tipo de discriminação ou até vocês mesmos, sem conhecerem, já discriminaram o nosso segmento do luto? Vai lá, Sueli. Começar? Não, eu vou passar pela segunda. Eu nunca tive nenhuma discriminação com esse segmento. Agora, receber, isso sim, que as pessoas se assustam. Talvez não seja nenhuma discriminação, não é nem porque as pessoas querem, sabe? Mas se assustam. Recentemente mesmo, foi muito engraçado, foi muito interessante. Quando você fala que você atua dentro de um cemitério e tal, as pessoas falam, nossa, mas no marketing então, mas o que você faz? O que você divulga? Mas o que você fala para as pessoas? É muito interessante isso. E eu, recentemente, eu fui participar de uma feira funerária, e aí o que aconteceu? Os meus stories era tudo da feira funerária. Era cada resposta que eu recebia, muito interessante. As pessoas ficavam assustadas. E aí eu fazia o selfie lá sorrindo e um monte de caixão lá atrás, né? Porque eu tô trabalhando, eu tô feliz. Tô no meio do ambiente onde eu tava trabalhando, fazendo o meu trabalho ali, e toda empolgada, né? E ali vindo coisas, as novidades do segmento do luto, toda curiosa ali. E as pessoas me passavam meio, que é isso? O que aconteceu? Onde você tá? E eu sorrindo, aquele tanto de caixão lá atrás, foi uma pandemia. Teve uma pessoa que perguntou, foi uma pandemia? Falei, não, estou numa feira funerária. E uma das empresas que estava atuando lá teve a criatividade de colocar uma pessoa dentro de um caixão, e aí eu filmei. Gente, mas essa filmagem fez mostra, as pessoas ficaram assim, apavoradas. Eu jamais entraria dentro de um caixão, isso aí é o mínimo que a gente ouve, né? As pessoas ficam todas assustadas. A morte ainda causa muito medo, traz esse pânico para as pessoas. É muito interessante. E quando você lidar com o segmento do luto mais próximo como nós, a coisa não é que vai ficando natural, mas é que você vai encarando de forma diferente. Você vê os dois lados da situação. É sofrimento? É, mas também existe todo um mercado que envolve aquilo ali, existe toda uma preparação, pessoas que se preparam para aquilo ali, que fazem especialização, que estudam para que possam atender bem. Então, tipo assim, o luto não é só tristeza. Tem também um outro lado de crescimento profissional, tem um lado também que é muito bacana. Mas é que a pessoa só vê um foco, a morte. Sem contar que a tristeza só aqui para nossa cultura, né? Em muitas culturas, o luto, a morte não é uma tristeza, né? Exatamente, era como uma passagem, totalmente diferente. No México, então, eles fazem festa quando alguém falece, né? É verdade. E eu já tive os dois lados. Eu nunca gostei de cemitério, nunca. Eu fui uma vez, assim, antes de trabalhar no segmento, eu fui uma vez na morte do meu avô e disse, meu Deus, nunca mais eu vim aqui. Então, assim, pra mim, o luto era um tabu, entendeu? Porque eu via, realmente eu via como um lado negativo da vida. Então, quando eu lembro até hoje do processo seletivo todo, quando me chamaram, aí eu falei, meu Deus, o que eu vou escrever? É aquilo que você falou. Tipo assim, você que tá de fora, você pensa que o segmento do luto é aquilo fechado, né? Aquela coisa assim, meio mecânica, morreu, joga ali numa urna, enterra, mas existe todo um aparato por trás.
Então, assim, por um minuto, assim, eu queria declinar, eu falei, gente, eu não vou dar conta, é muito pesado. E hoje não, eu já vou no cemitério, eu já acho que o cemitério até um lugar muito calmo, de paz, assim, que inspira tranquilidade. Tudo isso que é a rotina, não é que a gente vai perdendo, não. Quando eu vou no cemitério, que eu vejo alguma família em luto, velando, a gente sente. Por mais que você vê aquilo, você sente que a pessoa está sofrendo. Só que a gente vê que, de um lado, começa a ver que aquilo faz parte da vida. Como diz minha avó, se você não for de jovem, de velho não escapa. Então, minha avó fala isso, se você não for de jovem, de velho escapa. Então, assim, eu tive esse receio de entrar para o segmento justamente porque eu achei que talvez emocionalmente eu não teria toda essa capacidade. Porque aí eu já acredito que as pessoas que trabalham nesse segmento, elas têm que ter uma preparação psicológica. Com certeza. Eu acho que não é todo mundo que consegue, entendeu? Porque a pessoa ela vai ter que saber entender os processos, saber entender que aquilo faz parte da vida. E pra gente que cria conteúdo sobre isso, que faz posts de venda sobre isso, então a gente tem que ter mais esse feeling, entendeu? De saber como comunicar, de saber como falar, sabe? Uma forma que vá tirar esse tabu, né? Porque, infelizmente, falar de morte no Brasil ainda é isso, é o que ela falou. Quando eu falo, esse dia minha avó, né, ela falou assim, tu trabalha num cemitério, é? Ela falou desse jeito, baixinho, eu pra ninguém, eu falei, mãezinha, porque eu chamei a avó de mãe dela, mas não é assim escuro, o pessoal tem essa impressão que o cemitério é um lugar, sei lá, tipo de Tenebroso, né? Tipo assim, um lugar, não, gente, os passarinhos cantam. Cantam lá também, né? Então, o vento é tudo muito normal, é a vida, é a continuação da vida, na verdade, né? É verdade. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham ser o mais difícil na realização do marketing de um cemitério, de uma funerária? Porque é um produto, né, mais difícil, vamos colocar, de colocar assim na prateleira, né? É verdade. Porque não é um veículo, não é um apartamento, não é algo desejável, né? Então, qual é a maior dificuldade que vocês encontram? Pode falar, Sueli. Não é algo que vai levar felicidade para o outro, não é algo... E quem compra não quer usar, Exatamente. não é? Então é difícil, não é fácil, realmente não é fácil. Mas eu acho que a maior dificuldade é você saber colocar com as palavras corretas, porque igual assim, a gente que estuda esse mercado, a gente tem várias formas de você trabalhar. Alguns cemitérios, inclusive no Brasil mesmo, eles usam da comédia para poder divulgar o material deles, as coisas. E assim, ele tem público para aquilo, mas assim, aí a gente tem que tomar cuidado. Qual é o seu público? Né? Porque às vezes o seu público não é de piadinha, não é, não é de memes e tal. Então, assim, é você ter a sensibilidade de identificar qual é o público que você está atendendo. Porque tem gente que fala da morte naturalmente, faz piadinha, brinca no próprio velório, lá tá brincando com o próprio pessoa que tá ali, falecida. Mas em contrapartida tem outras pessoas que têm uma resistência enorme. Então você tem que ter meio termo, ter sensatez, eu acho que na hora de divulgar. E assim, esse eu acho que é o maior desafio, encontrar as palavras corretas, a forma correta de divulgar aquilo e saber, e isso não só na divulgação do marketing, mas no seu lidar com o seu cliente ali pessoalmente também, que tem essa outra parte também, né, na hora de conversar. Você saber ter as palavras certas, né, você ter essa sensibilidade. Eu acho que é a questão da sensibilidade mesmo. Mais difícil, né? A sensibilidade. É a sensibilidade. Igual aquela frase, né? Se a sua sogra é uma joia, nós temos a caixinha, né? Você já viu essa? Não já vi essa. Então... É ótima essa. Então, às vezes, e muita gente fica preocupado com isso. Sim. Ah, será que eu tenho que ser mais cômico? Eu tenho que ser mais sério, mais direto? Então, eu acredito, né? Vocês me digam aí se estou errado, mas é importante um estudo, né? Além do mercado, um estudo também do seu público, das pessoas ali daquela região, exatamente, né? Dos seus clientes. Sim. Os seus clientes aceitam isso? Eles participam junto? Porque eu posso ter esse senso de humor e achar legal, né? Ah, eu acho legal, vamos fazer? Não, peraí. Não é só porque você acha que é legal que a gente vai realizar. Exatamente. Né? Então, o marketing ele tem que ter esse feeling mesmo
né? E essa preocupação com o que vai falar, né? Entender o seu público, né? Verdade. A Sueli falou praticamente tudo. Nós temos que saber exatamente qual é o nosso nicho ali. Qual é hoje, por exemplo, todos, até cemitério a gente sabe que tem os públicos, né? Tem o público A, B, C. Então, assim, cada público ele tem uma forma de comunicação, uma forma de entender uma comunicação, de aceitar uma comunicação. Então, duas coisas que eu vejo muito assim é saber, a Sueli pontuou muito bem, você. E outra coisa também é despertar. A gente tem uma comunicação que desperte as pessoas para a prevenção, sabe? De que aquilo ali não é só mais uma conversa de bar, de que aquilo ali realmente é um assunto sério, que precisa ser levado a sério. Porque hoje a gente sabe o quanto é caro você ter que, de uma hora para outra, dispor de valores para sepultar uma pessoa. Não é barato. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que é caro. Então, todo o nosso trabalho é para que as pessoas estejam preparadas. Que demore, que não use rápido, mas que elas possam ver que aquilo ali é um investimento, que é um investimento, né? Que um dia você vai precisar, mas você vai estar preparado sem precisar tirar um rim, como falam, né? De uma hora para outra. Então, assim, hoje a comunicação tem que entender seu público e também levar uma comunicação de despertamento, né? Para as pessoas entenderem, sentir uma curiosidade de, pelo menos, de saber o valor, onde fica, como fica. Então, eu acredito que o marketing precisa ter todo esse conhecimento, né? Eu acho que é até importante o papel do marketing para realmente conscientizar, né, a palavra, né? Isso, Conscientizar que esse serviço ele é necessário. Sim. Se não é hoje, é amanhã ou depois, mas ele será necessário, Sim. né? E ele, eu até vou mudar suas palavras um pouquinho, tá? A palavra é caro, porque eu, como já tenho aí 30 anos no segmento, né? Particularmente, procuro sempre estar estudando, conhecendo. A verdade é que as pessoas têm realmente essa visão do caro, porque elas não sabem toda a iniciativa e todo o propósito, toda a organização para chegar até o serviço final. Sim. Garanto que quando vocês iniciaram, quando você pensava, eu tenho que comprar uma urna, eu tenho que pagar um plano, nossa, mas esse povo ganha dinheiro demais, porque eles não precisam fazer nada, é só comprar isso aqui. E aí, quando a gente começa a participar, a gente vê que não é bem isso. Todo mundo se preocupa em oferecer um serviço de excelência. Pelo menos a grande maioria quer que seu cliente seja, não é nem a palavra atendido, acolhido. Porque a pessoa precisa dos nossos serviços no momento de dor. Não é no momento de alegria, não é no momento de felicidade, não é um momento de tranquilidade, não, é um momento de sofrimento, de dor. Então, nós temos que oferecer um serviço de excelência de acordo com o público, um nicho, o que eles querem, né, para que esse custo ele seja adequado também ao serviço e ao acolhimento necessário. Porque tem a via de mão dupla ali. A Sim. pessoa, ele quer o melhor para o seu familiar, mas às vezes ele não tem condição de pagar. Né? E aí ele acha caro, acha um absurdo, porque o sentimento ali também é que, nossa, eu queria oferecer mais, mas eles cobram muito caro. Mas não é bem isso. Eu me preparei para isso? Eu pensei nisso? Ou não? Eu sempre, não quero isso para minha vida, não vou pensar nisso. Não, bate na madeira. Falou de morte, eu bato na madeira, não tem que me preparar, não tem que fazer nada. Nem converses comigo. Então, eu acho que o papel do marketing, do segmento, também é essa conscientização, que ela é muito importante e necessária. E aí eu vou complementar ainda mais também a fala da Damaris, que nessa questão mesmo, você foi muito bem, Damaris, em falar essa questão da conscientização, né, da prevenção, e tanto que esse papel do marketing é muito importante, porque quando você não se previne, não faz essa questão antecipada, o que acontece? No momento que você vai necessitar desse produto, você não está com a cabeça tranquila para resolver as coisas, fica tudo mais difícil. Então, esse papel do marketing, de levar esse conhecimento, esse esclarecimento aos clientes, é muito importante, porque é preciso que as pessoas entendam que você escolher um jazigo, uma urna, um plano funerário antecipadamente, você vai escolher de forma diferente. Agora você está ali, vamos supor, sua mãe faleceu, você não está com cabeça para pensar em nada.
Então, como que você vai escolher isso? Da pior forma possível. Vai ser super desgastante para você. E quando você faz isso com a prevenção, é muito melhor. Você faz com tranquilidade, você pode negociar, você pode planejar e tudo sai mais tranquilo, né? Então, o papel do marketing nesse aspecto realmente é muito importante de levar essa informação e mostrar isso às pessoas. É porque hoje tá cada vez mais difícil as pessoas receberem vendedor nas suas casas. Sim. Essa é a verdade, né? Pelo menos aqui na nossa região. E há várias regiões, né, e vários raciocínios. Mas que o raciocínio da segurança está aí para todos. Então não é qualquer pessoa que você está deixando entrar dentro da sua casa, né? Isso. Não é qualquer serviço. E se daquele serviço você não quer o contato e também não gosta, você já bloqueia ali, né, bem facilmente. Não, hoje eu não quero, ou senão nem atende, ou deixa para lá. Agora, o marketing, principalmente nas redes sociais, né, eu acredito que até esses podcasts que a gente realiza, que as pessoas vão acompanhando, vão sabendo mais sobre o segmento, isso é informação. Isso é necessário. Porque as pessoas começam a raciocinar sobre isso. Porque a gente só raciocina, é igual a saúde mental. Saúde mental, você não pensa nela todo dia. Você esquece dela. Você só começa a lembrar que precisa de uma saúde mental, que ela existe, quando ela começa a dar sinais. É verdade. Aí, quando ela começa a dar sinais, você preocupa. Você fala assim, nossa, não estou me sentindo bem, nossa, eu estou desgastando, eu estou nesse processo. Aí você vai ver vídeos sobre aquilo, você vai assistir palestras, você vai fazer ações, vai contratar um profissional, né? Então, essa é a nossa característica. Aquilo que não está aqui presencial, físico, né? Fisicamente, não nos incomoda. Até o momento em que ele, né, passa a ser realmente necessário. Mas eu sei que ele está aqui próximo. Mas se ele não está me cutucando, não estou nem aí. É igual ao nosso corpo. Né? Se eu estou bem, se eu estou me sentindo bem, se eu estou tranquilo, para que cuidar da saúde alimentar? Não, tomo minha cervejinha, faço churrasco sempre, tenho todo o processo, como um bolo, doce, estou tranquilo. Aí começa a aparecer, né, glicose alta. Aí a pessoa já vai no médico, já chega lá, colesterol. Aí ele começa a se preocupar. Ou seja, aí que ele vai reduzir. Então a gente desacelera ou toma atitudes mediante o que nos é cutucado. O que está bem visto, né? Como adquirir bens que nos façam alegres, felizes, nos movimentarmos, que são necessários. Eu preciso de uma moradia. Então se eu não consigo comprar, eu vou alugar. Se eu não consigo nem comprar, nem alugar, eu vou continuar morando com meus pais ou vou arrumar um lugar para morar. Eu vou dar um jeito. Então essas são as nossas soluções. Agora, com a morte, infelizmente, eu não quero ter o contato. Né? Eu não quero ter o contato. E também falo para vocês, não quer dizer que eu que trabalho 30 anos aí no segmento, eu quero morrer, não. Também não quero. Né? Deixar isso bem claro. Quem trabalha, né, nesse segmento também não quer morrer. Né? Mas, pelo menos, já se prepara, já tem uma visão, já conversa sobre aquilo, né? Já tem... Porque os assuntos na nossa mesa nunca são sobre morte. As famílias nunca param para conversar sobre E quando alguém começa a falar, já fala assim, muda de assunto, a conversa é essa. Né? Então, nunca são. Pensa que se falar, parece que atrai. Atrai, né? Tem uma estudiosa americana que eu gosto sempre de mencionar ela, porque ela fala assim, como falar de sexo não engravida, falar de morte não mata. Então, essa é o raciocínio correto, mas a gente tem esse bloqueio mental. E aí vocês que estão no marketing, né, que tem que passar por isso, que tem que se movimentar e fazer. Então, eu vou perguntar para você, Damaris, hoje, uma empresa do segmento do luto, o que você acha que são as ações devidas, organizadas, né, dentro do marketing para ela? Primeiro, ela tem que ter um plano de comunicação muito bem estabelecido, né? Ela tem que ter toda uma linha editorial muito bem feita. Ela tem que saber qual é o objetivo. O marketing ele precisa saber, junto com a diretoria, qual é o objetivo da empresa. O objetivo é vender, então a gente tem que ter uma comunicação voltada para vendas. Eu já vendo bem, isso não me preocupa, eu quero só mais consolidar a minha marca.
a comunicação vai ser em volta de consolidar a marca. Tudo isso é muito bem desenvolvido e planejado junto com o que a empresa deseja, né? Então, assim, o marketing, ele tem que ter as ações baseadas no objetivo da empresa. Sim. Hoje, eu acredito que a maioria das empresas querem vender. Não é à toa que até as nossas redes sociais hoje, elas são utilizadas como um mecanismo de consolidação de marca e de venda, né? Porque por mais que seja um post ali, hoje onde eu trabalho, a gente produz um conteúdo que não é só vendas, a gente tem nossos posts de vendas, mas a gente sabe que o nosso público, ele pode receber uma conscientização através de um post sobre saúde mental, sobre um post de superação do luto. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado, tudo bem comunicado, para que o público final receba aquela informação e tenha o efeito desejado. E aí, sempre, mesmo quando você faz um post que ele é sobre saúde mental, dicas de como superar um luto, como você encarar a morte, tem gente que tem medo da morte, então, assim, no final, você sempre traz um alerta. A pessoa leu aquilo, mas aí você traz um alerta, né? Você faz a sua venda. Então, tudo tem que ser muito bem planejado. Hoje, as empresas, se elas planejarem bem, tiverem uma equipe bem estabelecida, uma equipe que tenha realmente um fundamento e saiba qual é o objetivo da empresa, ela vai alcançar. Porque hoje você vê que muitas empresas, elas vendem muito através do Instagram, vendem através de LinkedIn, vendem através de Facebook. Então, hoje, não é só para você divulgar a sua marca. Aquilo ali, você vai divulgar a sua marca, vai solidificar ela e vai trazer retorno, que são as vendas, né? Que é trazer... E você só vai vender quando você conseguir conscientizar esse leitor de que realmente aquele assunto é sério, de que aquele assunto precisa ser... né? Infelizmente, quando o Rafael falou, nós brasileiros, a maioria, a gente não trabalha com prevenção, a gente trabalha curando, né? Não é à toa que farmácia vende muito, porque a gente mais trata do que, né, a gente previne, né? A gente mais trata. Então, assim, que a gente possa, que as ações nossas possam trazer essa conscientização de prevenção, de que assim como a gente vê a importância em ter um plano de saúde, a gente vê a importância em ter um plano funerário também, entendeu? A gente não é fácil, né, Dami? Você tem que mudar uma cultura. Uma cultura que vem aí. Né? É um passinho de cada vez. Né? Que nem a Sueli falou, hoje em dia, quando você fala, você escreve no Instagram de um cemitério, o que você fala? E tem muito assunto que você pode falar. Sim. E as pessoas, o que eu vejo? As pessoas, elas também gostam, por mais que tá sendo assim uma gotinha aqui, mas a gente vê que já tá tendo um público que se interessa, sabe? Acho que a pandemia que a gente teve abriu um pouco mais esse despertar das pessoas para ver que a gente tá aqui, mas a qualquer momento pode não estar mais, entendeu? Assim, que tudo pode mudar de uma hora para outra. Então, isso já faz as pessoas procurarem mais, sabe? Um assunto. E até mesmo para ajudar. Às vezes nem é para ele, né? Eu já tive posts que eu fiz no Instagram que a pessoa falou assim, nossa, eu vou marcar fulano que tá passando por isso. Então, assim, às vezes a dor que o outro tá passando já desperta ele. Oh, meu Deus, olha, deixa eu me cuidar aqui, deixa eu comprar. Porque às vezes você vê como foi difícil a pessoa, aquele processo, que não é fácil. Quando uma pessoa falece, ela tem inúmeras decisões que ela vai ter que tomar. Então, se você puder prevenir algumas delas e para no dia ter, que é a dor do luto, a dor de perder alguém, mais as decisões burocráticas que a gente tem que tomar, né? Então, tudo isso a gente leva nas nossas redes sociais, a gente desperta, olha, quando perder alguém, tem todo esse processo, no nosso blog, a gente coloca artigos, que é para as pessoas verem que não é simples, morreu, vai lá... Não é, tem tudo um ritual, tanto da despedida quanto da burocracia que você precisa, né? Prefeitura, cartório, funerário. Então, a nossa comunicação, o marketing faz muita diferença nessa hora, de formar todos esses processos. Sim, e as pessoas, elas são informadas, mas ao mesmo tempo estão desinformadas. Sim. Essa é a verdade. Porque às vezes você informa as pessoas, explica, plano funerário te dá direito a um plano de funerária, né? Aí a pessoa chega lá, não, mas eu comprei funerária, eu vim aqui para sepultar. Não, mas só tem funerária. Não, mas eu achei que já contemplava tudo, até o lugar de sepultar. A mesma coisa quem tem o jazigo. A pessoa adquire o jazigo e fala assim, não, eu comprei o jazigo, estou livre, né? Eu não preciso comprar mais nada. E às vezes é impressionante. Mas muitos falam assim, mas você não explica para o cliente? E, gente, nós explicamos para o cliente. Mas parece que o cliente, naquele instante ou naquele momento,
a escuta, de alguma maneira, ela é prejudicada. Eu não sei se é a coragem de estar já comprando algo preventivo que a maioria dos seus familiares não sabem. Então parece que eu já estou fazendo algo escondido, né? Porque há vários casos que a gente fala assim, você manda o boleto, mas você não manda assim, não manda lá para minha casa nesse endereço aqui não. Porque se meu marido pegar, se meu filho, todo mundo vai... Nossa. Então não faça assim. Então, porque a comunicação. E pior ainda, às vezes aquele que adquire o serviço, ele falece. Aí os familiares chegam no cemitério ou na funerária e falam assim, meu pai sempre pagou tudo certinho, tá aqui, ele tem direito a tudo. Porque ele falava para os filhos que ele já pagava, que eles não precisavam se preocupar. Só que ele já pagava, era só um plano funerário. E aí imaginam a dor dos filhos ou da família em saber que ele não tem jazigo. E para ser sepultado no jazigo, ele tem que pagar X valores, que eles também não estão preparados. Então isso é uma dor. Sim. A pessoa ali não vai poder, às vezes, oferecer o que ele queria para o pai. Ou que o pai já achava que estava tudo tranquilo. Então aquilo é um sofrimento. Mas, infelizmente, a falta de comunicação e até a assimilação desse conteúdo nos prejudica. Sim. Exatamente. E até por isso que eu falo, o papel do marketing aí é muito importante nisso aí, porque você imagina, se ele comprando antes, ele já faz essa confusão, você imagina aquele que compra ali, no meio da dor. Então, por isso é muito importante a pessoa fazer essa prevenção e estar buscando falar sobre isso. Igual você falou mesmo, esse podcast é muito importante. Falar sobre o luto, falar sobre a morte é importantíssimo. Tem que quebrar esse tabu. Claro que vai ser aos poucos, porque é uma coisa cultural, mas o marketing é fundamental nisso, para marcar firme essa questão da orientação, da importância de se prevenir, de se resguardar. É muito importante isso. Verdade. Então vocês já falaram aí que um dos nossos maiores obstáculos, e eu concordo muito, é a nossa cultura. Mas tirando a cultura, quais para vocês ainda são os maiores obstáculos na comunicação, tanto com o cliente preventivo quanto o cliente enlutado? Consegue me falar? O enlutado é muito difícil, né? Porque ele está ali totalmente fragilizado. E nós, seres humanos, nós temos uma mania de querer amenizar demais a dor do outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque você não vai tirar a dor do outro, então deixa ele sentir a dor dele. Só se coloca, igual você falou, Rafael, aí. Não é a questão não é só um simples atendimento, é um acolhimento. Então, eu acho que esse é a parte fundamental. No momento do enlutado, o acolhimento, ao invés do atendimento, é o principal. É o principal desafio, você conseguir fazer e entender que você vai receber resposta brusca. Porque a pessoa está num momento total de fragilidade, ela perdeu alguém que ela ama demais. E você entender aquilo, receber aquela má resposta, né? E amenizar aquilo para você, não é amenizar a dor do outro, não. Deixa ele sentir a dor dele, respeite aquele momento. Então, eu acho que o desafio maior é isso. E nós não estamos muito acostumados a receber más respostas, engolir aquilo e ficar calado. Você quer dar o troco, é assim que se diz, né? Como se diz, né? Olho por olho, dente por dente. E não é, neste momento, é muito delicado. Então, faça o acolhimento. Busca sempre ter isso na mente. E isso é difícil. Nem sempre a gente tem. Às vezes, nem sempre você está num dia bom. Mas você tem que sair de casa consciente disso. Eu preciso acolher. Independente de como eu estou, eu vou ficar tranquila. Eu acho que esse é no momento do enlutado é o maior desafio. Fazer esse acolhimento com tranquilidade. Ter esse equilíbrio para poder fazer esse acolhimento. E nessa questão da prevenção, eu acho que o maior desafio mesmo é justamente a barreira que o cliente cria, que você precisa encontrar. E cada um é um caminho diferente, você precisa encontrar o caminho de quebrar a barreira com ele, às vezes brincando com ele, para ele entender que você é uma pessoa comum, normal, está vendendo uma coisa normal como outra qualquer,
que é uma coisa necessária, não é uma coisa que você vai te deixar feliz, mas é uma coisa necessária, mas você precisa encontrar formas de quebrar essa barreira que ele cria com você. É tipo assim, fica aí, eu fico aqui, tá? Você me fala, mas não chega muito perto não, porque eu quero saber, mas não quero saber. Então, você tem que quebrar isso. E cada cliente, você vai encontrar uma pessoa que é mais séria, aquela pessoa que é mais formal, que não quer saber de muita conversa, quer que você vai direto. Então, você tem que saber lidar, encontrar a linguagem. Com uns é uma linguagem mais objetiva, com outros é uma linguagem mais informal. E você tem que aprender a identificar o seu cliente, para você usar a linguagem correta. Senão você perde a venda ali mesmo. Ele, não vou me prevenir, não, Deus me livre. Eu vou querer isso, não, senão depois eu vou morrer. Então, você tem que saber, aprender a identificar o perfil. E como? Conversando, mas prestando atenção no cliente. Não é fazendo uma pergunta e tá pensando no que você vai fazer. Nossa, eu vou fechar a venda. Não, é entender a necessidade, a dor daquele cliente, a necessidade dele. E prestar atenção nele, dar a atenção devida que ele precisa naquele momento. E aí, dessa forma, você consegue quebrar mais esse tabu, né? Eu acredito que seja isso. E qual marketing vocês acham que dá maior resultado para dentro do nosso segmento? Marketing que eu falo é o marketing pelas redes sociais, o marketing de porta em porta, né? O marketing das divulgações aí em stores. E qual marketing que vocês acham que dá maior resultado? Eu acredito que é aquele antigo boca a boca. Eu acho que as experiências que o nosso cliente tem hoje, quando ele passa pelo luto, ele vai lá no cemitério, aquela experiência que ele passa, do acolhimento, desde o atendimento, desde quando ele ligou perguntando, é o melhor marketing. Por isso que a gente sempre tem que investir no atendimento. Eu acho que hoje uma empresa no segmento do luto, ela tem que investir muito bem nas pessoas que estão atendendo. Desde na saúde mental deles, desde na forma como eles se vestem. Aquilo que ela falou é muito importante, é ter atendentes empáticos, porque aquela experiência... Não adianta, hoje em dia a gente não é só no luto, em qualquer segmento, a minha experiência vai vender mais. Por que as pessoas elas investem muito no bom atendimento? Porque se eu vou lá, hoje eu chego lá no cemitério que eu trabalho, às vezes nem eu sou a família enlutada, mas eu vejo ali a prestatividade, eu vi que está tudo organizado, tudo limpo, tudo ocorreu dentro do combinado, no horário. Se morrer alguém, eu já vou querer aquele lugar, eu já indico. Então, hoje a gente vê... Quando eu vejo as planilhas de venda, que eu verifico que tem muita gente que é indicação. Uma indicação é o quê? Alguém que passou ali e viu que aquela experiência... Então, assim, eu acho que em primeiro lugar está o que a gente, hoje, o cliente tem. Entendeu? É o que ele viveu ali, é o que vende mais. Tanto que o efeito contrário também tem, né? Se a pessoa é mal atendida, ela tem um momento, e vê aquele momento de luto, ainda é mais dolorido ainda pelo mau atendimento, porque não teve uma água. Às vezes são detalhes daquele momento que vai fazer a diferença. Chegou alguém, deu uma palavra, sabe, acolheu. Às vezes a pessoa quer só mais 5 minutinhos ali, ou a pessoa, não, tudo bem, deixa 5 minutos. Aquilo ali mudou, e aquilo ali vende mais do que um post no Instagram, entendeu? Vende mais do que um outdoor. Porque não adianta nada, a gente vai, faz todo esse... que é investimento muito alto, você fazer um outdoor, você investir nas redes sociais, você tem que contratar a equipe. E aí, lá na hora mesmo do que é no vamos ver, a sua equipe não está capacitada. Ela joga por terra, aí o que vai acontecer? Chegou lá, tem um mau atendimento, eu vou lá nas redes sociais e fala, isso aqui é mentira. Isso aqui não é verdade. Eu cheguei lá, fui mal atendida. Esse cemitério aqui é sujo. Essa foto aqui não quer dizer desse cemitério. Aonde? Então, assim, as redes sociais, ela é muito importante, vai alavancar, mas o que vende mais é ali, é o dia a dia. São as experiências que o nosso cliente tem. Aquilo ali dá embasamento para que o marketing realmente tenha ações assertivas. Porque não adianta nada. Aí o marketing vai ser só papo de marqueteiro, né? Porque vai querer vender algo que não existe. Aí, infelizmente, vai ser um tiro que vai sair pela culatra. Então, eu acho que a primeira, quando você é eu, né, vejo, você é um empresário do segmento do luto, primeiro você vai ter que investir ali onde acontece. E aí, depois, você, em segundo plano, vai para o marketing. Porque aí o marketing ele só vai respaldar o que realmente acontece ali. Porque aí, na hora que ele subir um post lá, nosso cemitério tem arborização, tudo limpo, você vai ser bem acolhido, as salas estão iluminadas, você vai ter um banheiro limpo.
Aí ele vai dizer, não, realmente eu fui ali, foi dessa forma. Se for ao contrário, ele vai lá e acaba com o seu post. Porque as redes sociais hoje têm isso, elas podem jogar uma empresa para o mundo do bem e também pode acabar com ela. Um post de um cliente mal atendido que ele vai lá e faz um react, um stories, traz muito efeito para uma empresa. Se for negativo, então, vai vir um monte de gente, entendeu? Então, eu acredito que é isso. Com certeza, e até para fixar, né? O marketing é importante, né? Esse marketing das redes sociais, né? O online, sim, mas nada supera o presencial. Nada supera. Né? Nada supera a experiência, sim, que é o que está na moda hoje, né? As pessoas hoje vivem experiências, né? Experiências difíceis, experiências fáceis, experiências alegres, experiências divertidas, né? E a experiência do luto, a experiência da perda de um ente querido, é uma experiência sofrida, é uma experiência difícil, né? Você pode tentar amenizar de todas as formas, mas nada supera a dor de não ter aquela pessoa querida ali do seu lado. Então, realmente, a experiência de ser atendido, né, de ser acolhido naquele momento, com certeza ela vai marcar. E aquilo vai marcar mais forte do que, né, eu colocar lá um outdoor, eu colocar Instagram, né, eu colocar lá no Google, né, para ser Google ADS, né? Você recomendou. Para ser no trânsito, né? Para ser a primeira empresa visualizada, né? Porque muitos investem. E eu acho que também tem que investir. Sim, mas tem que ter o resultado. Não pode ser, eu gosto de falar, aquelas sanduicherias, né? Você chega e vê lá aquele sanduíche, né? Grandão, desse tamanho aqui e tudo mais. Você fala, eu quero esse, porque aquilo lá, né? Você tá comendo com os olhos. Aí, quando oferece um negocinho assim, com a carninha ou tudo mais, fala, não, mas eu quero aquele ali da foto, né? Não é esse aqui, não. Né? Então, é a mesma coisa em nossos atendimentos, né? É ter essa preocupação. É verdade. Né? E fala para mim, se vocês acham, se vocês também têm alguém, vocês têm alguma inspiração? Vocês se inspiram em alguém para realizar essas ações? Vocês têm algum norte? Eu queria ser assim, eu queria me movimentar assim, eu queria inspirar as pessoas assim, como fulano inspira. O que vocês me digam sobre isso? De uma forma geral? De uma forma geral. Profissionalmente falando, como eu falei no início, né? Quando eu entrei para a área de comunicação, eu me inspirei muito na Glória Maria. Duas pessoas que eu admiro muito no jornalismo é a Glória Maria. Ai, meu Deus, esqueci o nome do jornalista que era da Globo, antigão de política. Alexandre Garcia. Então, assim, são duas pessoas que me inspiram muito. A Glória Maria, por quê? A Glória Maria, se você for ver a história dela, ela vem de baixo. Né? Ela foi muito pobre, e através do estudo, do conhecimento, de fazer executar um bom trabalho. Você sabe, ela era mulher negra, que foi pobre, mas ela fez a diferença no jornalismo. Então, eu acho assim, por que ela me inspira? Porque eu acho que a gente não pode colocar a nossa existência geográfica de limite para a nossa vida, sabe? Não é porque eu vim de uma família pobre, não é porque eu estudei menos ou mais que eu vou me limitar àquilo. Eu acho que você tem que ter sonhos e ideais e você tem que fazer por onde, que nada cai do céu. Né? Você vê que a Glória Maria falava em acho, mais de 5 línguas, entendeu? Então, e ela aprendeu muito autodidata. Então, hoje eu me inspiro, eu acho assim, que nós somos nossos próprios limites, nós colocamos nossos limites. Né? Então, assim, e eu acho muito importante a gente abrir nossa mente para aprender as coisas, para aprender o novo. Quando eu vim para o luto, né, para o segmento do luto, eu nunca tinha estado, como eu falei, a primeira vez que eu fui no cemitério foi pro velório do meu avô, pro enterro do meu avô, há muitos anos atrás. Então, quando eu vi, eu falei, gente, dá um estranhamento. Só que olha o tanto de coisa que eu aprendi, olha o tanto de coisa que me evoluiu. Então, assim, e por que a Glória Maria me inspira nisso? Ela nunca teve medo, sabe, de ir para um lugar, para uma... E como uma mulher negra, tem muitos países que a gente sabe que, se a gente acha que aqui no Brasil existe racismo, tem lugares que a sociedade é 100% branca. Imagina uma mulher negra chegar, né, ao estranhamento. E isso nunca foi empecilho.
Então, por isso que eu me inspiro muito, assim, acho que a gente tem que pegar aqueles desafios da vida e nada é por acaso, né? Tudo na sua vida, ela tem um propósito. Então, assim, eu parto muito disso. E quando foi para vir pro segmento do luto, eu fiquei com medo, eu fiquei, ai, Senhor, será que vou dar conta? E aí vi que não é. Às vezes você tá de fora, você vê uma situação e vê assim, nossa, aquilo ali é um bicho de 7 cabeças. Depois que você vê, não é. Sabe? É mais simples do que a gente imagina. Então, eu acho que tudo isso na vida se a gente for ter medo, a gente nunca vai sair dessa zona de conforto que falam, né? Exatamente. Você quer isso, mas para você galgar alguns espaços, você vai ter que dar passos maiores, vai ter que enfrentar gigantes maiores, situações maiores. Então, assim, ela para mim foi uma inspiração, assim, quando ela faleceu. E se eu não fosse do segmento do luto, eu não tinha feito post em homenagem a ela, né? Assim, e a gente fez. Então, assim, para mim, e foi uma pessoa que passou muito elegantemente pela vida, tinha uma consciência humana muito grande, até de limitação da vida. Ela tinha uma consciência, assim, ela sabia que era finita e ela tinha consciência. Então, assim, é muito importante a gente ter tudo isso muito. Então, ela era uma inspiração. E o bom disso é que eu vou te falar que você está no caminho certo, porque ela foi uma mulher que conheceu aí várias culturas, uma das jornalistas que mais viajaram o mundo. Sim. Então, através do segmento do luto, você vai ter oportunidade, né, mais ainda, de conhecer várias culturas. É como se você conhecesse o mundo pela cultura. Sim. Porque isso é o mais importante. Da onde você vai, nos países que eu já visitei, em prol do segmento, para estudar o segmento, é muito engrandecedor, porque eu tenho que conhecer sobre a cultura, sobre como é o processo, porque através da cultura é que inicia o nosso trabalho. É verdade. Então, é uma boa inspiração. Pode continuar aí trabalhando no nosso segmento. Vai lá, Sueli. Eu tenho em comum com a Damaris também, a mesma jornalista, assim, para mim, eu sou fã demais dela, muito, muito, muito. A Glória Maria é fantástica mesmo, em todos os aspectos que você já falou. E assim, no meu caso, eu tenho assim, ela nessa questão de garra, determinação mesmo, ela é um exemplo maravilhoso, né? E eu tenho uma outra inspiração também, que já é mais para o lado do esporte, que é o Tadeu Schmidt. Gente, que profissional ele é. Espetacular. Eu sou assim, fãzaça dele. O poder de comunicação dele é excelente. Maravilhoso. Gente, ele prende. Então, assim, pelo carisma, pela criatividade que ele tem, espontaneidade, ele faz tudo com a naturalidade. Sim. Nossa, assim, tão incrível. Isso me fascina nele. Então, assim, nessa área do jornalismo, eu sempre tive como inspiração esses dois, né? Glória Maria, fantástica, não tem nem o que mais dizer. E Tadeu Schmidt também, que é um espetáculo. Agora, na questão mais pessoal, profissional, eu tive uma pessoa também do meu lado que é uma pessoa que é um exemplo para mim, que é o meu irmão mais velho. Essa questão do medo, como você falou, a gente tem que vencer o medo, né? Então, eu olhava para ele e ele nunca teve medo. Para mim, eu via como se nunca teve medo. Se eu não via alternativa, saída para aquela situação, ele via. Então, eu aprendi muito convivendo com ele, foram muitos anos junto com ele, trabalhando. Então, assim, foi uma inspiração para mim. É a questão da persistência, de nunca desistir, de saber que você é capaz. Eu acho que essa inspiração foi fundamental para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento profissional e até hoje, né? No segmento de tudo na vida, você precisa ter essa persistência, perder o medo e dar o primeiro passo em tudo que você for fazer. Muito bom. Excelentes inspirações, viu? Muito bom. Parabéns para vocês. Então, vocês duas como profissionais do marketing, eu gostaria que vocês descrevessem para mim como que vocês gostariam que fosse realizada uma despedida de vocês para os seus familiares. Então, eu quero... Isso é algo que é bem mais natural, né? O americano gosta de fazer isso. Sim. Né? Então, lá eles vendem esse produto. Então, a pessoa vai e coloca o que ele queria, né, na sua despedida, no seu cerimonial, no seu momento. Então, estou convidando para vocês pensarem rapidamente e falar para mim. Eu não tenho dificuldade para responder, porque eu já pensei. Então, vai. Aí a Damaris vai pensando aí. Diga. Eu sempre, assim,
até pela minha religião, eu encaro a morte de uma forma bem diferente. A morte para mim não existe. A morte para mim é só uma passagem. E, inclusive, assim, o meu desejo mesmo, e eu, eu até brinco, eu quero ver aqui o povo ficar fofocando e falando lá no meu velório que eu vou lá, dar um gostoso, né? Porque naquele momento ali, a minha vontade é que fique tocando músicas constantemente, o tempo todo, e para que ninguém tenha tempo de ficar conversando fiado e tal. Aquele ali é um momento de oração, é um momento muito precioso na sua vida. É uma passagem que você está fazendo, e a gente nunca sabe como que aquela pessoa está fazendo essa passagem. Nunca vamos saber. Cada um vai fazer uma passagem de uma forma. Então, o respeito, o amor, o carinho com aquela pessoa que está ali naquele momento é fundamental. E assim, para mim, particularmente, o que eu gostaria, claro que se pode dar um intervalo, tá, Rafael? Você não precisa colocar o tempo todo, não. Mas a gente tocar músicas harmônicas, não precisa ser só músicas, hinos, não. Tem músicas maravilhosas, instrumentais, que te transmite paz. Eu queria isso. Eu acho a única... Mais nada, sabe? Assim, essa questão... Ai, que tem que ser um caixão assim, ou assado. Não, nada. Isso não faria diferença. Não faria diferença. Pode pôr numa caixa bem simples ali. Mas o que faz diferença para mim é o sentimento das pessoas que estão ali. Façam uma oração. O que eu quero é que cada um que chegar ali ao lado, faça uma oração. E se eu não for muito boa para você, peça para Deus ter misericórdia de mim. Mas não fica falando. E você ia querer muitas pessoas ou não? Eu gostaria apenas daquelas que fizeram diferença na minha vida, que não são muitas. Somente, realmente, eu prefiro que fosse uma coisa mais dos amigos mesmo, aquelas pessoas que realmente nutrem por mim um sentimento verdadeiro. Não aquela coisa que, é minha conhecida, conheço, Sueli, ou só por status. Não. Eu queria mesmo sentimento, quem estivesse ali. Quem não tem, não precisa ir, não precisa marcar presença. Pois eu queria grandioso. Carro de bombeiro, igual a Marília Mendonça, que muito... Não, gente. Então, eu tenho vontade de ser cremada, não tenho vontade de ser enterrada. Realmente, eu gostaria de... Teve uma pessoa que veio no teu podcast, não lembro qual, mas ele falou uma coisa muito legal, que pra mim, só pra você entender, eu quero passar por essa vida e marcar de alguma forma as pessoas, sabe, positivamente. Ele até falou assim, se eu souber que eu contribuí, sabe, nem que seja assim 10% para que uma pessoa vivesse bem, de alguma forma, para mim, eu passei bem pela essa vida. Eu achei muito bonito o que ele falou. Eu não recordo qual foi o convidado. Foi o Andrei. Foi o Andrei, né? Então, eu acho que a nossa vida hoje, a gente tem que pensar no coletivo e não no individual. Então, assim, eu penso muito nas minhas atitudes, se o que eu tô fazendo tá gerando algum tipo de bem pro meu próximo. Porque é o que vai ficar, é o teu legado. Entendeu? O nosso legado é o que é mais importante, é o que vai estar sempre vivo. A gente vai embora, isso aqui vai acabar. E no meu velório, eu queria, assim, eu peço muito a Deus que a lei se cumpra na minha família, que é os filhos enterrem os pais, né? Que a gente sabe que existem lugares que não, mas eu pretendo que meus filhos estejam lá, meus netos, só as pessoas mais próximas mesmo, nada de gente viver. Sabe que morreu mesmo? E tem gente que gosta, tem um papo velório, né? Gosta de ver. Não, então só as pessoas mais íntimas. Não quero um velório longo. Não, pelo amor de Deus, gente. Lembrem de me viva, com esse cabelo lindo. Então, assim, coisa rápida mesmo, só pra dizer adeus e toque. Com essa alegria da nada de ficar chorando muito. Não. Chore, porque as pessoas choram, né? Mas eu quero que seja uma coisa assim como eu sou, muito divertida, assim. Mas o que mais me preocupa não é nem isso, sabe? Não é nem essa passagem que um dia todos vão fazer. É o que eu tô fazendo agora, sabe? As minhas atitudes hoje, se realmente eu tô sendo um bom exemplo pros meus filhos, se quando eles lembrarem de mim, é isso que me importa. Então, assim, nossa, era uma boa pessoa, olha, fez isso por mim, me ajudou dessa forma, um dia fez isso. Então, assim, isso me preocupa hoje, as minhas... E não, assim, tem gente que morre por da grana, que bom, né? Já foi tarde. Não, é isso que me preocupa hoje. Porque aí é interessante, né? Porque você foi, mas eternizou boas memórias, boas lembranças. Isso para mim é muito importante. Muito importante. Eu quero deixar um recado aí para todos os profissionais, amigos, colaboradores, pessoas que nos acompanham aqui do segmento do luto. Da maioria das perguntas que a gente faz
sobre esse modelo de despedida, o que todos querem é as suas pessoas mais queridas ali próximas. Então, às vezes, a gente se preocupa com o modelo de urnas, com espaço VIP, com salas aromatizadas, todo aquele processo, né, que é natural e é necessário para o mercado. Mas o feeling, o detalhe, o acolhimento é proporcionar ali às pessoas queridas. Esse é o mais importante. E, como uma última pergunta, vocês têm alguma frase que gostaria, se vocês pudessem eternizar essa frase? Vocês têm ela aí? Frase. Eu tenho. Então diga. Enquanto a vida, há esperança. Pra mim, Enquanto a vida, há esperança. essa é a frase. Eu acho que para mim uma frase que me marca muito mesmo, assim, em tudo que eu busco fazer no meu dia a dia, é uma que vem da minha filosofia, da minha religião, né? Que é: fora da caridade não há salvação. Eu acho que isso resume um todo a vida da gente. Nós estamos aqui para nos ajudarmos, para segurarmos nas mãos e caminharmos juntos. E essa frase, ela resume esse todo para mim. Muito bom. E a minha, porque eu gosto dessa, porque assim, tem muita gente que tá morta-viva. Né? Tem muita gente hoje que, e enquanto tipo assim, é dois opostos. A gente vê muita gente nos hospitais com doenças terminais querendo viver, querendo ter mais uma oportunidade de sair com seu filho, de brincar. E a gente vê pessoas que estão saudáveis fisicamente, mas estão mortas. Sabe, não sonham mais, não têm mais planos, vão colocar a vida... Hoje está dizendo, coloquei a vida no automático, sabe? E não é. Isso aqui é uma oportunidade única, sabe? Que você tem que valorizar. Então, assim, e se você tá vivo, tem esperança, lute, sabe? Acorde, porque um dia passa muito rápido, né? Aí você pode acabar lá na frente se arrependendo de coisas que você poderia ter feito, né? E não fez. Então, que a gente viva. Muito bom. Então, agradeço mais uma vez vocês duas por ter aceitado o convite. Foi um excelente momento de conversação, de conhecimento. Agradeço vocês que estão nos assistindo. Convido a inscrever no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos, para que outras pessoas também possam ter o contato. E agradeço em especial a todos os profissionais do luto que nos acompanham, aqueles que se esforçam, aqueles que se dedicam ao acolhimento, pois é um trabalho importantíssimo em qualquer sociedade, em qualquer país, em qualquer região. Até a próxima, inscreva no nosso canal, deixe um like. Um grande abraço para vocês. Obrigada, gente.